Samsung ou Motorola? Qual marca tem o melhor celular dobrável da atualidade? Bom, é isso que você vai descobrir nesse vídeo, onde você confere um comparativo completo entre o Galaxy Z Flip 6 e o Motorola Razr 50 Ultra. Dois celulares super completos e poderosos que têm como grande vantagem, o design compacto para caber em qualquer bolso e que se abre quando você precisa ter mais conforto de visualização. Aqui você vai ficar por dentro de todos os detalhes do hardware desses dispositivos, vai ter teste de desempenho e também um teste de câmera completo para você conferir aí os resultados de fotografia e também de vídeo desses dois celulares. Preparado? Preparada? Então vem comigo que depois da vinheta eu te conto tudo! Bom, pessoal, vamos começar esse comparativo analisando aqui o design, a construção dos dois smartphones e também as suas telas, Primeiramente, vocês estão vendo aí que a coisa mais óbvia que a gente percebe colocando os dois lado a lado é que a tela do Motorola Razr 50 Ultra, a tela externa é bem maior. Olha só, ela ocupa toda a superfície aqui de vidro do aparelho, enquanto aqui no Galaxy Z Flip 6 a gente tem realmente uma ocupação bem mais discreta, com aqui a borda maior em torno da tela, olha só como tem bem mais bordas aqui e também essa margem aqui na parte inferior. Então aqui já de cara a gente tem uma vantagem para o aparelho da Motorola, não só pelo tamanho desse display externo, que é bem maior do que o da Samsung, mas também pela usabilidade, Você consegue abrir vários aplicativos aqui com mais conforto, consegue navegar, tem a barra de navegação do Android aqui, então você consegue realmente uma usabilidade mais completa aqui nessa telinha externa do Motorola Razr 50 Ultra. De fato, você vai conseguir usar aplicativos aqui nessa telinha, enquanto no Galaxy Z Flip 6 você tem mais restrições. Sim, é possível abrir alguns aplicativos aqui, inclusive eu já preparei alguns aqui através do tutorial que eu mostrei aqui no canal, Tem um tutorial completinho aqui mostrando como você abrir aplicativos na tela externa do Galaxy Z Flip 6, mas sim, ainda desta forma há restrições, você não consegue fazer tudo aqui nessa telinha, Algumas coisas você não vai conseguir abrir ou fazer funcionar de forma tão bacana como aqui no Razr 50 Ultra, de acordo com os meus testes. Mas são dois aparelhos bem similares, vocês estão vendo aí que o tamanho é praticamente o mesmo, olha só, realmente não há quase diferença aqui em termos de dimensões, Os dois são bem compactos, vão ficar aí super confortáveis no bolso da sua calça e também tem uma espessura bem similar, olha só, vou colocar os dois lado a lado aqui para a gente comparar, olha só. Claro, há um acabamento bem diferenciado nos dois, A gente percebe aqui que o Motorola é mais brilhoso, enquanto o Samsung é mais fosco. E além disso, a borda lateral aqui, de todo o chassi do aparelho, que inclusive é de metal, é de alumínio, também é diferente no design. Olha só, o aparelho da Samsung é todo plano, seguindo a identidade da linha S24, enquanto o aparelho da Motorola ele é mais arredondado, Toda essa borda lateral é arredondada. E aqui eu também descobri outra vantagem do aparelho da Motorola, que é a abertura com uma mão só. Por conta dessa borda arredondada aqui, que inclusive é arredondada na parte inferior também, é muito mais fácil você enfiar o dedo aqui e abrir com uma mão só a sua telinha dobrável. Até porque, não só por conta desse design arredondado aqui da borda lateral, mas também pela dobradiça do aparelho, que é mais flexível, ela é mais molinha. Então é mais fácil você conseguir, com a energia do seu polegar, abrir o aparelho com uma mão só e fechar também, usando só o indicador. Isso aqui eu achei uma grande vantagem, porque quem está comprando um aparelho dobrável tipo flip, com certeza quer usar com essa praticidade, de abrir com uma mão só rapidamente, fechar com uma mão só rapidamente, E nesse caso o aparelho da Samsung fica em desvantagem, porque o design dele não permite isso, Essa borda lateral plana que dificulta bastante e também a dobradiça dele, que é bem mais firme, Enquanto a dobradiça aqui do Motorola é bem molinha, bem flexível, olha só, vou de novo aqui mostrar para vocês, é bem molinha, bem flexível, mas ainda assim super sólida, super confiável. A do Samsung não, ela é bem firme, ela é bem mais durinha, Você tem que colocar um pouco mais de força, tanto para abrir quanto para fechar. E eu também achei ela, eu diria, um pouco menos confiável, não me senti tão confortável com ela no dia a dia por conta de um barulhinho que ela tem aqui na dobradiça. Vou tentar captar aqui com vocês, vamos ver se eu consigo.
Ó, mais uma vez. Tá vendo? Ela faz uns pequenos estalinhos aqui que eu não notei no aparelho da Motorola. Então ela me passa um pouquinho mais de insegurança do que ali no Razer 50 Ultra, que não faz barulho nenhum. Vamos lá, vamos abrir aqui ele também, para ficar justo. Ó. Nenhum barulho, a não ser a batidinha de fechar e a batidinha da dobradiça ao abrir, né? Ó. Não tem nenhum ruído intermediário. E aqui no da Samsung eu notei isso, ó. Vamos mais uma vez, ó, abrir. Tá vendo? Ele faz um negocinho esquisito que não me deu muito conforto não, né? Eu fico meio, né, preocupado com esse tipo de ruído. E, como eu estava dizendo, né, não consegue, né? Você não consegue, de fato, abrir aqui com uma mão só, porque a dobradiça é muito firme, muito durinha. Então você tem que botar muita força aqui na tela. Eu fico até com medo de quebrar. Ó, e aí finalmente você consegue. Então chega a ser arriscado você fazer isso, principalmente se você não estiver usando uma capinha para fechar a mesma coisa. Você tem que botar bem mais força aqui no dedo indicador, né, para fechar a tela. É possível, mas exige bem mais esforço e nisso você pode acabar, né, se enrolando, deixar o aparelho cair, o que não é legal definitivamente. Mas como eu disse, né, o design é bem parecido. Olha só, a traseira, né, é diferente, claro, né, são propostas diferentes. Aqui a gente tem uma traseira fosca de vidro, tá? Uma traseira de vidro fosca, e aqui no Motorola é o couro vegano, né, o Vegan Leather da Motorola, uma superfície muito gostosa, né, uma textura bem agradável com a marquinha da Motorola aqui. Então, são propostas diferentes de design, né? A Motorola traz a marca aqui na parte traseira e aqui, ó, não tem nada escrito na dobradiça. E a Samsung não traz nenhuma marca aqui nessa parte traseira, mas traz a marquinha aqui na dobradiça. Eu achei também bem bonitinho isso aqui, né? Um acabamento bem legal. As câmeras saltam um pouquinho nos dois, ó, vou tentar aproximar aqui os dois para a gente ver, olha só. É um salto bem similar, né? Um volume bem similar nos dois, mas eu diria que o da Samsung é um pouquinho maior, né? Pouca coisa. Aqui a gente tem também, ó, a diferença do acabamento na parte inferior. Aqui, né, a distribuição de microfones. Mas os dois aparelhos são super confortáveis, tá? Além de ser super compactos, são leves, né? São aparelhos que não têm um peso muito grande, são levezinhos, compactos para você levar no bolso. Então, no geral, gostei bastante aqui do design dos dois, apenas com essas duas observações, né? Realmente, o Motorola tem uma dobradiça mais confiável, é mais fácil de abrir e fechar com uma mão só e, claro, tem essa tela maior aqui, externa, né? Que dá muita vantagem aí de usabilidade para o usuário. Agora, passando para as telas internas dos dispositivos, eu tenho umas observações importantes para fazer aqui também. Primeiramente, há a questão do tamanho, né? Realmente a tela do Motorola Razr 50 Ultra é bem maior, né? São 6,9 polegadas aqui no aparelho da Motorola contra 6,7 polegadas no da Samsung. E aí, ó, colocando lado a lado, vocês percebem aí claramente, né, como a tela do Motorola é maior. Em termos de borda, não há muita diferença, né? Os dois têm uma borda considerável aí em torno da tela, até por conta da fixação da tela, né? Que é uma tela plástica, né? Ela precisa dessa parte de fixação, mas o acabamento é um pouquinho diferente. Aqui, ó, na Samsung o acabamento é plano, né? A liga aqui, ó, desse plástico da tela fica isolada aqui com essa moldurinha plana, aqui no Z Flip 6, enquanto aqui na Motorola, essa moldurinha aqui que segura a tela é mais arredondada, ó. Seguindo aí a mesma proposta que a gente tinha na versão anterior, né, no Razr 40 Ultra. Então aqui foi mantido isso, no da Samsung não, isso mudou. No da Samsung, no Z Flip 5 era arredondado assim também, e agora ficou plano no Z Flip 6. E aqui a dobra também, ó, tá difícil de ver no Motorola. Você tem que realmente procurar um ângulo específico aqui para ver a dobra, né? Essa pequena concavidade aqui no meio da tela, que é onde fica a dobra da tela. Achei que o tratamento da Motorola foi muito bem feito, realmente de forma frontal, assim, né? Olhando de frente, você não vê, né, esse relevo aqui, ó. E até para passar o dedo também você não percebe tanto. E aqui no da Samsung eu achei que poderia ser melhor, né? Eu achei que nisso aqui também a Motorola leva um pouquinho de vantagem. Achei que está mais fácil, ó,
Aqui você tem mais facilidade de ver, né, essa concavidade aqui, nessa dobra no meio da tela. No aparelho da Samsung é mais fácil de ver, parece que, né, a entrância aqui, né, a reentrância é um pouco mais considerável, né, é uma diferença de altura um pouquinho maior, né, então a dobra fica mais proeminente, olha só, mais fácil de ver. Até mesmo quando você está no frontal aqui, né, dependendo do ângulo, você consegue perceber ali o relevo, e aqui no Motorola é realmente mais difícil, você tem que procurar o ângulo certo. Mas assim, o aspecto geral das duas telas é excelente, tá? As duas telas são muito boas, tem uma ótima qualidade, mas eu diria assim que a da Motorola leva vantagem não só pelo tamanho, mas também pela questão aqui da dobra, que é mais sutil, e também pela taxa de atualização, que são 165 Hz aqui de taxa de atualização no Razer 50 Ultra, contra 120 Hz aqui no Galaxy Z Flip 6. Então tem essa vantagem também da velocidade, da fluidez do Motorola, que é maior. Mas as telas são ótimas e, claro, há uma diferença de brilho aqui também, né? Não só de brilho, mas de cor. A Samsung vem adotando aí, né, uma característica menos saturada, né, do que nos modelos anteriores, né? Os aparelhos Samsung com tela AMOLED sempre foram famosos pelas telas super saturadas, mas recentemente, nas gerações mais recentes, a Samsung está desaturando as telas. E isso a gente consegue perceber até aqui no Galaxy Z Flip 6. Olha só, a gente aproximando aqui, ó, vocês percebem que as cores estão menos saturadas no aparelho da Samsung e na Motorola estão bem mais saturadas. Olha só, bem forte mesmo, aquela cor bem viva, né? Um contraste super potente. E aqui na Samsung as coisas estão um pouquinho mais opacas, mais aguadas, né? Não tão intensas quanto o que a gente via nas gerações anteriores. E não só aqui a questão, né, das cores, mas do brilho também. Eu achei que o brilho da tela do Motorola também é mais intenso, inclusive ao ar livre, né, ou debaixo de sol, você tem mais conforto aí para visualizar o conteúdo. Mas são duas boas telas, né? Eu gostei bastante da usabilidade das duas, mas esse ponto também vai aqui para o aparelho da Motorola. Agora falando do desempenho do hardware desses dois dispositivos, vou mostrar para vocês qual foi a pontuação que ambos alcançaram aí no teste AnTuTu Benchmark. Eu já executei o teste previamente aqui nos dois aparelhos e está lá a pontuação. O Galaxy Z Flip 6 que eu tenho aqui é o modelo com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento e ele alcançou 1.729.448 pontos contra 1.213.094 pontos desse Razer 50 Ultra que eu tenho aqui, que possui 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno. Então, olha só, mesmo com mais armazenamento, ele pontuou bem menos do que o modelo da Samsung. Isso aqui, para mim, se deve principalmente por conta do chipset, né? Aqui no aparelho da Samsung, a gente tem o Snapdragon 8 Gen 3, que é bem mais poderoso do que o 8S Gen 3 aqui do Motorola. Vou mostrar para vocês aqui no nosso aplicativo de especificações. Tá lá os dois lado a lado, tá aqui os dois modelos, né, todo o detalhamento aí, né, das especificações em ambos. E aqui a gente tem os chips, ó. Aqui o Snapdragon 8S Gen 3 do Motorola e aqui no Samsung o 8 Gen 3. Então esse Szinho aqui do Motorola acabou pegando ele, né, e fazendo ele ter um hardware um pouquinho inferior, como você vê aqui na questão do clock, ó. São 3.01 GHz máximo de clock aqui no Snapdragon 8S Gen 3 do Motorola contra 3.4 GHz máximos aqui do Snapdragon 8 Gen 3 do Galaxy Z Flip 6. Isso aqui também representa uma diferença de desempenho nos jogos, né? Eu achei que o Galaxy Z Flip 6 também roda jogos com mais capacidade, né, com mais poder de processamento, e no Genshin Impact isso ficou bem claro. Realmente o aparelho da Samsung rodou Genshin Impact com muito mais qualidade, né, com muito mais velocidade, muito mais fluidez, como vocês estão vendo aí nas imagens, inclusive alcançando aí uma média de FPS bem mais alta do que no aparelho da Motorola, que ficou aí na faixa dos 30 FPS. Inclusive,
ficando bem abaixo da minha expectativa, né? Não esperava que o aparelho da Motorola ficasse aí rodando Genshin Impact, né, preso nos 30 FPS. Eu esperava que ele alcançasse 45 ou até mesmo 60 FPS por conta desse hardware de top de linha que ele tem. Mas não, né? Somente o aparelho da Samsung conseguiu entregar aí 45, 60 FPS em Genshin Impact. Então, por isso, né, no quesito desempenho de hardware, de velocidade geral, principalmente para jogos, o Galaxy Z Flip 6 leva a esse ponto. E finalmente vamos comparar as câmeras dos dois celulares dobráveis. Primeiramente, eu quero deixar claro aqui para vocês que a gente tem conjuntos traseiros bem diferentes. Ambos têm câmera principal na traseira com 50 megapixels, inclusive a abertura é bem similar, né? A abertura da lente traseira do Galaxy Z Flip 6 é f/1.8 e a do Motorola Razr 50 Ultra é f/1.7. Então são câmeras principais muito similares, porém a câmera secundária, né, a câmera auxiliar dos dois é muito diferente. Aqui no Motorola nós temos uma câmera secundária teleobjetiva com zoom óptico, enquanto aqui no Samsung nós temos uma câmera secundária ultra-wide, né, para fazer aquelas capturas mais amplas. Então agora vamos para os resultados, né? Vou mostrar para vocês aqui fotos que eu obtive com os dois celulares, começando pela câmera principal de 50 megapixels de ambos. Então vocês estão vendo aí, olha só, foto bem bacana, né? A mesma foto feita no mesmo momento com os dois aparelhos e a gente vê que realmente os resultados são bem similares, um nível de qualidade muito semelhante, né? A questão do HDR, questão de definição, de cores, tudo bem parecido nos dois aparelhos, claro, apenas com algumas pequenas diferenças que vocês podem notar, né, olhando mais atentamente para as imagens. Agora vamos para as diferenças, né? Primeiramente vamos conferir a câmera zoom do Motorola Razr 50 Ultra, né, a câmera auxiliar traseira. Então você vai vendo aí, ó, primeiramente, né, esse mesmo ambiente agora com uma foto aproximada, né, um zoom aí de 2x, né? Primeiramente zoom de 2x e agora vamos para o zoom de 4x, que é o zoom máximo que ele oferece. Olha só que bacana, né? Você consegue aproximar a imagem usando esse zoom, né, óptico e mantendo uma boa qualidade, né? Um bom HDR, uma boa definição, cores bem vibrantes, né? Um bom contraste. Então realmente é bem bacana você ter essa versatilidade que o Motorola te entrega. Por outro lado, o Motorola não tem uma ultra-wide que o Galaxy Z Flip tem. Então vamos conferir agora a foto ultra-wide da lente auxiliar do Galaxy Z Flip 6. Olha só que bacana, aí essa foto bem ampliada, né, bem ampla, né, aquela captura de um espaço maior, perfeita para as suas paisagens, né? Então você fica com essa diferença, né? Você vai escolher aí de acordo com o seu uso. Você prefere uma câmera zoom ou você prefere uma câmera ultra-wide, de repente se você trabalha com arquitetura, né? Então coloca aí nos comentários que eu quero saber qual é a sua escolha. E agora vamos conferir os resultados das câmeras frontais, na verdade câmeras internas dos dois celulares dobráveis. A gente tem aqui configurações bem diferentes, né? O Galaxy Z Flip 6 tem 10 megapixels com abertura f2.2, enquanto o Motorola Razr 50 Ultra tem 32 megapixels, ou seja, muito mais resolução, com abertura f/2.4. Então, o resultado vocês conferem na tela e me digam aí nos comentários o que vocês acharam, né? Qual é a melhor selfie entre os dois. E agora vamos para o modo retrato, né? Aquele fundo desfocado bacana que todo mundo gosta. Você vai conferir aí como cada aparelho vai entregar esse resultado, né? As fotos também bem parecidas, o efeito similar, porém a gente percebe aí também algumas diferenças importantes. E aí eu quero saber aí nos comentários qual foi a selfie preferida de vocês. Bom, galera, agora vamos testar as duas câmeras traseiras principais do Motorola Razr 50 Ultra e também do Galaxy Z Flip 6, filmando em 4K a 30 FPS. Lembrando que a câmera secundária traseira dos dois, né, ela é diferente. A gente tem aqui uma câmera zoom no Razr 50 Ultra e uma câmera ultra-wide secundária aqui no Galaxy Z Flip 6. Então o conjunto é um pouquinho diferente nos dois, por isso que eu estou testando a filmagem aqui somente na câmera principal traseira. Você vai vendo aí a qualidade de captura, passou um mosquito aqui na minha cara, mas olha só como é que tá aí diferente, né? A gente vê que tem, né, uma diferença grande aí do tipo de cor que os dois estão apresentando, né? O HDR também. E aí eu não consigo dizer aqui,
nessa pré-visualização, como é que está a captura de áudio. Vocês que vão me dizer aí nos comentários. Vou passear aqui um pouquinho pelo ambiente, para vocês verem como fica a estabilização nessas câmeras principais aqui dos dois smartphones. Aqui pela tela, né, aliás, uma coisa importante para avisar para vocês, eu estou usando a telinha, né, a telinha menor, telinha externa dos dois smartphones, para me ver aqui enquanto eu estou me filmando. Então, para você que vai produzir conteúdo, isso é bem legal, né? Você pode usar essa telinha externa, então você não precisa, né, se filmar usando a câmera principal sem se ver. Você pode se ver enquanto você está usando a câmera principal. Essa é uma das principais vantagens desse tipo de smartphone, né? Você consegue usar a câmera principal, que é a que tem a melhor qualidade, né, para fazer uma filmagem 4K de alta definição, né, de ótimo contraste, né, de cores mais vibrantes, né, do que a câmera frontal, e consegue tudo isso se vendo. Então isso é bem legal, né, você ter essa pré-visualização em tempo real. E aqui, pelo que eu estou vendo, né, nessa pré-visualização das telinhas, a estabilização está bem boa nos dois. O HDR também me parece bem bacana nos dois, mas claro, depois, né, quando eu for conferir lado a lado no computador, é que eu vou ver a realidade, né, quem foi o grande vencedor. Mas você já pode adiantar aí nos comentários desse vídeo quem foi o vencedor nessa disputa aqui de câmera principal filmando em 4K. Agora vamos para a câmera frontal, né, ou seja, a câmera interna dos dois smartphones. Prontinho, pessoal, agora a gente está comparando aqui a câmera interna dos dois smartphones, do Galaxy Z Flip 6 e do Motorola Razr 50 Ultra. Mais uma vez, estou andando aqui pelo espaço, né, para vocês verem como fica a estabilização. Lembrando que na câmera principal, né, que a gente acabou de testar, existe a estabilização óptica de imagem, e aqui na câmera interna a gente não tem estabilização óptica, tem somente a estabilização por software. Mas vamos ver como fica aqui a qualidade de captura, né, como fica o HDR, como fica também a captura de áudio, bem importante também. Vamos ver aqui como é que fica o foco, né? Não sei se os dois têm autofoco aqui na câmera interna. Vou aproximar aqui, ó, o objeto da frente para ver se ele foca. Vou mudar aqui a luminosidade para a gente ver, ó. Aqui o objeto está iluminado. Vamos ver aqui na outra. Vamos lá, autofoco, vamos ver. Bom, aqui está um sol na minha cara, eu não consigo saber se está focando ou não. Só depois no computador, né, na edição do vídeo, que eu vou conseguir saber. Mas me digam aí o que vocês estão achando dessa disputa agora com a câmera interna do Galaxy Z Flip 6 e do Motorola Razr 50 Ultra. Olha só, mais uma vez girando aqui para a gente conferir como fica o HDR, né, com o sol, sem sol, com a luz mais forte, com a luz mais fraca. Agora vou para uma área sombreada aqui, uma área mais escura. Olha aqui, agora eu estou na sombra, vamos ver como é que fica, né, como é que os dois compensam aí o equilíbrio da luz e da sombra. E principalmente, né, como é que fica a cor, né, a cor de pele também, bem importante. Tá aí, bem legal. Eu estou usando os dois no modo automático, tá? Tanto na câmera frontal aqui, na câmera interna, quanto também lá no teste da câmera principal, tá? Tudo automático, não mexi em nada, somente apertei, né, gravar aqui em 4K a 30 fps, tanto na câmera principal quanto aqui na câmera interna. E aí, vocês gostaram? E para encerrar esse vídeo, agora eu vou falar de áudio e bateria, né? Os dois aparelhos são muito similares nesses aspectos, ambos contam com baterias de 4.000 mAh de capacidade e oferecem uma autonomia aí superior a um dia inteiro de uso moderado. Claro, se você tem um uso mais intenso, vai assistir muito streaming, vai jogar bastante, você fica aí no limite de um dia inteiro de uso, mas se você tem um uso mais leve, é tranquilo de você chegar a um dia e meio de uso com esses dois caras aqui. Então a autonomia é bem similar, não notei muitas diferenças, apenas que o Motorola carrega um pouquinho mais rápido, né, por conta do seu carregador de 33 watts contra o carregador de 25 watts aqui do Galaxy Z Flip 6.
E falando do áudio, eu gostei do áudio dos dois, tá? Os dois têm um som estéreo muito potente, muito alto, muito encorpado, né? O Motorola tem graves presentes, né? A saída de som aqui estéreo, tanto na parte inferior quanto na parte superior, é sim bastante generosa, né? Em termos de graves, de agudos, os médios, equilibrados. Os dois também não distorcem, né? Pelo menos eu não notei aqui nos meus testes, mas eu diria que o Samsung tem um sonzinho um pouquinho melhor, tá? Um pouquinho mais encorpado, principalmente nos graves. Parece que ele tem um som um pouquinho mais robusto, né? Graves mais presentes, inclusive ele vibra um pouquinho mais, né? Quando você está ouvindo alguma música aqui, né? Você segurando o aparelho, você sente ele vibrar mais, o que indica que ele realmente tem, né, uma caixa de ressonância aqui mais poderosa, né? Ele entrega aí um grave mais encorpado. Então, no geral, os dois, né, são muito bons, né? Vai depender aí muito do seu uso, do que você busca num aparelho, como você viu aí, né? O Motorola leva uma vantagem na tela e também na tela externa, né, na tela principal e na tela externa, né, por conta da usabilidade aprimorada que ele oferece. Mas o Samsung, por outro lado, entrega aí um desempenho melhor com jogos, por exemplo, né? Nas câmeras os dois são muito equilibrados, né? Como você viu nos testes, e também vai depender aí do seu uso, né? Qual o seu foco. Se você precisa de um zoom, certamente o Motorola vai ser mais bacana para você, né? Por conta desse zoom óptico que a gente tem na câmera secundária. E se você precisa de uma ultra-wide, com certeza o Samsung vai ser a melhor opção. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui com esse comparativo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, não esquece do joinha para fortalecer o nosso trabalho e também se inscreve aqui no canal para estar sempre acompanhando as nossas novidades. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!